Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com todos. É sempre muito bom vir a esta casa. É uma casa que sempre nos acolhe. E feliz de nós que a temos, para que ela sempre nos socorra. Hoje, meus irmãos, eu vou trazer uma lição sobre a Páscoa. Aliás, na verdade, é a última ceia que Jesus fez com seus discípulos antes dele ser preso e crucificado. Esta passagem da última ceia, que as pessoas chamam de Santa Ceia, tem lições aqui belíssimas que nós precisamos tomar conhecimento e vivenciá-las e refletir sobre elas. Lembrando aos irmãos que a Páscoa era uma festa pagã. Muito antes do cristianismo, havia a Páscoa, que era uma festa pagã. Depois, quando os hebreus foram libertados do Egito, que eles foram embora para a Palestina, também aí a Páscoa começou a ser assim um dia de festa para festejar a saída dos hebreus do Egito. E depois, com a vinda de Cristo, né, então a Páscoa passou a ser celebrada como uma festa cristã, em que as pessoas festejam a ressurreição de Cristo, que também precisa ser bem compreendida, porque Cristo, quando partiu, ele não foi de corpo e alma. A ciência mostra que corpo nenhum de carne pode ir para o plano espiritual, porque o plano espiritual é feito de uma matéria mais rarefeita, é diferente da matéria nossa aqui, a nossa matéria é muito mais grosseira, então não houve uma ida de corpo de Jesus. Ele desencarnou e quando ele apareceu, 40 dias após ser crucificado, ali houve um fenômeno mediúnico. Aliás, poderia ter sido até vários. Existe um fenômeno chamado efeito físico, e que Jesus se materializou diante de algumas pessoas, das Marias, dos seus discípulos, e até questão de vidência também. Mas o que nós vamos comentar hoje é esta cena em que os discípulos se reúnem com Jesus para tomarem a última alimentação juntos. Então diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. É uma passagem, meus irmãos, que está em Lucas, né, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 14 a 20. Bom, a Santa Ceia, analisando o que aconteceu naquela hora, nós podemos dividi-la em 3 partes muito importantes, com lições maravilhosas. Jesus, em primeiro lugar, anuncia o fim do trabalho em conjunto que ele faria com seus discípulos, e que ele já sempre fez com seus discípulos.
Então, ele diz que seria a última vez que eles estariam juntos. Isso é muito emocionante, viu, gente? Isso aí me toca muito o coração. Sabe, ele está se despedindo dos discípulos, a quem ele preparou, não é? Preparou esses discípulos para divulgarem a sua doutrina. Então, ele anuncia, olha, é o último dia que eu estou reunido com vocês, até que se cumpra as Escrituras, porque Jesus já sabia de antemão que ele ia ser preso e ia sair deste mundo, né? E também ele reitera a eles as suas recomendações de amor, feitas desde o princípio do apostolado. Então, Jesus ainda afirma aos seus discípulos que ele os ama de todo o coração. Então, é mais uma prova de amizade, é uma prova de amor que ele tanto pregou, não é? Então, ele ratifica isso. Então, ele diz aos discípulos que ele os ama profundamente. E uma outra coisa interessante nessa primeira análise é a questão do pão e do vinho. Pão aqui e o vinho são símbolos, né? Então, o que representa aqui o pão? O pão representa o evangelho que Jesus deixou, né? Então, quando ele disse, comei do meu pão, quer dizer, vocês estudem, aprendam o que eu disse a todos vocês. E o vinho seria, então, um símbolo, um sinal, né, do espírito renovador dos seus ensinamentos. Quer dizer, quem comesse daquele pão e bebesse daquele vinho, estaria aprendendo o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, e estaria se modificando, porque não ficaria só no aprendizado. Então, quando nós estamos aprendendo alguma coisa dentro do centro, com a doutrina, não adianta só aprender, né? A gente precisa aplicar o que aprende. É isso que recomendou Jesus. Então, o vinho eles iriam sentir há uma influência diferente no seu modo de vida. A vida ia se modificar, porque, na verdade, eles teriam ingerido o Evangelho, quer dizer, assimilado as lições do Evangelho. Então, para a Igreja Católica, o pão e o vinho são assim incorporados, né, no ritual da missa católica sob o nome de Eucaristia. E isso tudo que eles querem dizer é exatamente isso. Seria eu iria tomar contato com o Evangelho e ia me modificar. Então, eles chamam de Eucaristia. O pão e o vinho constituirão o símbolo da comunhão de Jesus com os discípulos. Então, o que significa Eucaristia? Eu gosto de falar porque muita gente que já foi católico, ainda frequenta a igreja, vai ouvir falar em Eucaristia, né? A Eucaristia, meus irmãos, é exatamente essa comunhão que a gente faz ao comer o pão, ao entender o Evangelho, e modificando o nosso modo de ser, nós entramos em sintonia com Deus, com a espiritualidade maior. Então, a verdadeira Eucaristia, do ponto de vista da doutrina espírita, significa, então, uma legítima e total identificação do discípulo com Jesus. Então, é uma promessa que, na verdade, a gente faz, a gente se compromete em se modificar ao conhecer o Evangelho. Então, aí entraremos em contato com Deus. Então, seria a comunhão dos discípulos com Deus, quando ele faz a simbologia do pão e do vinho. Então, ele diz aos discípulos, agora, vocês vão prometer para mim que vocês vão
já aprenderam o Evangelho, que agora vocês vão se modificar e vocês vão entrar em contato com Deus e agindo com Ele para que os seus desígnios sejam cumpridos. Quer dizer, os discípulos teriam uma tarefa. Eles teriam a tarefa de divulgar a doutrina, porque uma das coisas importantes na Santa Ceia é que Jesus ele faz referência à sua doutrina que precisa ser repartida com todos. Essa era a tarefa dos seus discípulos. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente entenda que quando Jesus fala que aquele pão e o vinho são alimentos, o pão representa a doutrina, ela é o alimento do Espírito, para que todos não sintam fome. Que fome? Fome de justiça. Que todos não sintam, que todos possam se saciar de conhecimento, de amor, se saciar de renovação interior para ser mais feliz. Então, o Evangelho representa justamente essa mudança, esse conhecimento, a doutrina que nos traz uma reforma íntima, como nós falamos aqui no Centro Espírita, não é? Então, que todos, quando todos estiverem saciados deste Evangelho e dessa renovação interior, quer dizer, do pão e do vinho, nós teríamos um outro corpo novo, incorruptível e imortal. O que significa? Um novo homem, um homem renovado, um homem evoluído. Então, é por isso que nós precisamos tomar contato com o Evangelho de Jesus, porque a gente fala, precisa conhecer o Evangelho de Jesus, mas precisa conhecer mesmo. Como é que eu vou seguir Jesus se eu não conheço os seus ensinamentos? Jesus passou a sua doutrina através de 4 situações, 4 métodos de ensino. Ele nos passou pelas historinhas, as parábolas, ele passou pelos ensinamentos, pelos ensinos, ele passou as suas lições pelos sermões e passou também através do diálogo. Nós vamos encontrar no Novo Testamento diálogos belíssimos que Jesus estabeleceu com as pessoas. Um deles, por exemplo, foi com a mulher samaritana, perto do poço de Jacó. Então, meus irmãos, quem consegue, então, aquele que conseguisse, ele se refere aos discípulos, e aquele que conseguisse seguir os seus ensinamentos, estaria evoluindo, porque depois a doutrina espírita vem mostrando para nós que nós somos seres que fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas que uma fatalidade é que nós vamos evoluir sempre. Que um dia seremos anjos e arcanjos, mas é preciso comer do pão e do vinho que Jesus nos deixou. E a doutrina espírita vem explicando melhor, traduzindo melhor, trazendo mais esclarecimentos em cima das bases da moral divina. Muito bem, meus irmãos. Então, numa segunda parte, dessa Santa Ceia, ele faz, então, esta exigência, entre aspas, dos seus discípulos, para que eles repartam a doutrina com todos, quer dizer, saiam divulgando a doutrina. E o mais interessante, o que mais me emociona nessa parte de Jesus, é que ele, nos seus derradeiros momentos, Jesus ora pelos discípulos futuros, que são os discípulos modernos. Quem são os discípulos modernos? Somos nós. Imagine que há 2000 anos, Jesus orou por nós. E nós temos que, numa atitude, num ato de agradecimento,
conhecer os seus ensinos, de melhorar a nossa situação espiritual e divulgar esse ensino através da palavra e através do exemplo. Isso que é mais emocionante nessa conversa final que Jesus teve com os seus discípulos. E nós temos ainda, na segunda parte, né, desta, uma cena extraordinária, que é a cena do lava-pés. Olha que Jesus mostrou uma humildade incrível. Uma humildade. Então, ele diz... E eles estavam, então, ali reunidos, à volta da mesa. Então, Jesus falou para os discípulos que ele estava se despedindo deles. Falou para eles que, eles se renovando, eles também têm a tarefa de divulgar essa doutrina, porque Jesus veio fazer o quê? Veio trazer essa doutrina, as leis morais de Deus, para que esses discípulos, que já eram espíritos, que reencarnaram com essa tarefa, para que eles continuassem, então, a divulgação dessa doutrina que, na verdade, meio mundo é cristão hoje. Começou lá com 3, 4, alguns discípulos, 11, digamos. Era 12, um caiu fora, que foi o Judas, né? E ele, naturalmente, ficou com 11, depois acrescentou mais um, que era o Timóteo, que veio depois, e os 12 partiram para a divulgação de Jesus, das obras, das leis morais que ele nos trouxe. Nessa parte também, vem a cena do lava-pés. Levantou-se da ceia, eles estavam todos reunidos, eles se levantaram, e antes deles comerem, né, na verdade, porque Jesus fez uma preleção, mas eles iam comer ainda. Então, eles levantaram, e era costume no Oriente, determinadas exterioridades. Limpar o prato, lavar as mãos, lavar os pés. Hoje nós sabemos que esse ritual é bom para a saúde mesmo, que a gente precisa estar lavando as mãos antes de tomar a refeição, por causa das bactérias, questão de higiene. Naquela época era um ritual mesmo do judaísmo, ter que lavar a mão, lavar o pé. Eles faziam longas caminhadas de chinelos. Então, eles tinham esse hábito de, antes das refeições, lavarem os pés. Levantou-se da ceia, da mesa, tirou as vestes, eles usavam muitos mantos, né? E, tomando uma toalha, cingiu-se. Olha o que fez Jesus. Ele pegou uma toalha, ele que se prontificou de lavar os pés dos discípulos. E ele colocou essa toalha como faziam os antigos escravos, quando eles tinham que lavar os pés dos seus senhores. Então, tinha um ritual, uma maneira de colocar a toalha, e Jesus colocou a toalha do jeito que os escravos colocavam. E isso tem um significado, né? Depois ele pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Está em João, capítulo 13, esta passagem. Então, o que Jesus faz? O que ele pretende fazer com esta cena? Mostrar a importância da humildade. Jesus se coloca, ele exemplifica aos seus discípulos a humildade, dizendo que aquele que quisesse ser o maior, que fosse o menor. Então, é aquele que mais tem um espírito de serviço, esse é melhor visto por Deus. Então, se nós quisermos estar com Deus, sejamos criaturas humildes e não orgulhosas. Porque a humildade, meus irmãos, a humildade é um sentimento, uma virtude, digamos, que mais se aproxima de Deus, quer dizer, nos aproxima de Deus. Porque é o contrário do orgulho. As grandes chagas da humanidade, de acordo com Kardec, é o orgulho e o egoísmo. A humildade é o contrário do orgulho, né? E o esquecimento de si mesmo, a humildade também envolve
digamos assim, envolve aquela ideia de que eu sou o melhor. Não, isso é uma pessoa que é egoísta, que só pensa nela, só pensa nas coisas dela. Ela é egotista, só pensa no bem dela e esquece que os outros são seus irmãos e que precisam de ajuda. Então, meus irmãos, essa cena de lava-pés é isso aí. Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro, que era o mais assim, o Pedro é o que mais perguntava as coisas para Jesus. É o que mais levava a bofetada também direto, porque ele era o mais afoito. E às vezes ele fazia perguntas que Jesus vinha falar, mas você já sabe disso, Pedro, você já sabe, você está aqui comigo, como é que você não sabe? Né? Você não tem fé, então ele era o que mais, era o ponta de lança, digamos assim, dos discípulos, mas é o que mais levava, como diz a gíria, cacetada, né? de Jesus, mas Jesus tinha uma confiança nele, porque sabia que ele ia ser o líder daquele grupo na divulgação do Evangelho, como de fato ele foi, né? Por isso que ele falou, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, né? Quer dizer, você vai ser o coordenador desse grupo que está reunido para passar o Evangelho para frente. Igreja vem de eclésia, eclésia significa reunião, né? Então, Jesus dá uma lição de humildade, ele testemunha. Então, o maior para Deus seria aquele que se fizesse o menor de todos. Esse é o grande exemplo que ele dá aos seus discípulos. Então, veja bem, ele demonstrou a princípio que ele amava profundamente os discípulos e que ele tinha confiança neles. Mostrou que quem comesse do pão e tomasse o vinho, quer dizer, quem estudasse o Evangelho e se modificasse, seria uma criatura que estaria em comunhão com Deus, nosso Pai, por causa da sintonia com a espiritualidade maior. E explicou também que para que eles pudessem fazer isso, eles tinham que se amar. Por muito vos amardes, eu vos reconhecerei que sois meus discípulos. Então, isso é uma exigência para que eles pudessem continuar a obra, né? A obra de divulgação do Evangelho. E outra exigência, a humildade. Então, as pessoas que trabalham para o bem, se elas não tiverem humildade, de nada vale. Não é? Prepotência e ajuda aos outros são duas coisas que não combinam. As pessoas têm que ser humildes. Tanto é verdade que Jesus não queria aparecer no meio de todo mundo. Quando ele foi traído, alguém teve que beijá-lo para ele ser reconhecido entre todos. Ele não apareceu como eu sou o Cristo, Jesus, e vocês são vocês aí, né? Como muita gente das religiões fazem, né? Muitos fazem, entende? Se colocam num pedestal e vêem os seus irmãos lá embaixo, aqui de cima, né? E não é isso que Deus quer. Deus quer humildade, amizade. Deus quer amor, não é? Muito bem, meus irmãos. Quando eles voltam, quando ele colocou isso eu achei interessante. Quando ele colocou a toalha do jeito que os escravos faziam para lavar os pés dos seus senhores naquela época, ele se colocou desta forma como se ele também fosse um escravo. Só que um escravo pelo amor à humanidade. Um escravo na abnegação e sacrifícios supremos. Isso é muito importante, meus irmãos, porque que sacrifício fazemos nós para ajudar os outros? No centro espírita, quando precisa de ajuda, quantos vêm ajudar? E nas outras religiões também. É sempre 2 ou 3 que ajudam, o resto quer só receber e viver num bem bom. Mas não é isto que o Cristo quer. Ele quer que você, aprendendo o Evangelho, você se modificando, você também arregace as manguinhas, as mangas da camisa
e comece a trabalhar pelo próximo. Olha, ele disse assim, ele se colocou como escravo pelo amor à humanidade, na abnegação e nos sacrifícios supremos. Ninguém quer levantar cedo para estudar, ninguém quer levantar cedo para fazer as coisas. Choveu, não vai para o centro, o médium falta. Ah, está muito frio, não vou. Ah, está calor, não vou. Ah, está chovendo, não vou. É véspera de feriado, não vou, né? E aí a gente depois quer merecer um céu. Aqui a gente quer ter uma vida light aqui na Terra, né? No bem bom, né? Preste bem atenção, que isso é uma realidade. Certo? E depois a gente quer merecer um céu. O céu, o reino de Deus está reservado para aqueles que trabalharem para isso. Aqueles que se sacrificarem por amor à humanidade. Aqueles que se esquecerem de si mesmos para doarem, para ajudarem aqueles que precisam. Então, não tem lugar... eu. Para com esse eu, porque você não pode ser cristão. E eu, como é que fico? Você vai ficar muito bem se você ajudar o próximo. Ué, o que o Chico Xavier falou? Que para eu fazer, digamos assim, se eu quero estar bem, se eu quero entrar no reino dos céus, eu tenho que fazer a alegria dos outros. E o que é fazer a alegria dos outros? Esquecer a minha própria alegria para ajudar aquele que precisa, trazer, devolver nos lábios das criaturas que sofrem o seu sorriso. É isso. E o que nós estamos fazendo na Terra? Achando que aqui é o paraíso? Não, meus irmãos, engano. Engano, nós estamos vivendo uma época em que o hedonismo está falando muito alto e se está prejudicando os trabalhos espirituais, porque cada um quer viver o bem bom, quer passear, quer gozar, quer comer bem, quer se divertir, uma ênfase exagerada aos prazeres da vida, que são puras ilusões, amargas paixões que vão só trazer frustrações. Eu só posso ser feliz quando eu faço o outro feliz. Se eu pensar só na minha felicidade e deixar os outros do lado, com certeza eu vou ter muitas frustrações, muitas decepções, porque ninguém veio à Terra para gozar a vida. A Terra é um plano de prova e expiação. É um plano onde nós temos que lutar para melhorar. É uma situação que Deus nos dá para que nós possamos evoluir cada vez mais, enfrentando as dificuldades com garra, tendo paciência, tolerando o outro, perdoando. É para isso que nós viemos à Terra. Aí nós estaremos preparando o paraíso, porque Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Que o reino de Cristo, a felicidade, está mais à frente, porque todo mundo corre atrás da felicidade. O espírita sabe que a felicidade vem com a evolução do ser. Se eu não evoluir, eu não vou encontrar felicidade. Eu posso achar que tem alguns momentos de felicidade, mas isso não resolve o problema. E a gente precisa ser feliz arcando com as responsabilidades que nos competem. E uma das responsabilidades da nossa parte é justamente essa: ajudar o outro que está do nosso lado a crescer. Então, Jesus nos dá essa lição na última ceia, e aí vem a terceira parte, que é a parte mais triste. É quando ele anuncia a traição, né? Jesus já sabia até qual daqueles discípulos ali que ia trair, ele já sabia. Então, quando eles voltam para a mesa, né, ele lavou os pés, etc., eles voltam para a mesa. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele homem por quem ele é traído. E aí só alvoroçou
os discípulos. Eles começaram, então, a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Isso aqui está em Lucas. E aí, então, Lucas mesmo afirma que Jesus, em seguida, anuncia a traição que lhe aconteceria. Então, aquele impacto daquelas palavras provocou muitas angústias entre os discípulos, ansiedades, e o mestre, porém, fala assim, bom, calma aí, espera lá, calma. Jesus tranquiliza o grupo e diz assim, não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros há de me trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, a minha alma está pronta para a execução dos desígnios do meu Pai. Jesus tinha que passar por aquilo. E ele, então, quando ele foi pegar um pedaço de pão, o Judas também, as mãos se encontraram e ele bateu na mão do Judas sem querer. E aí ele disse, então, que era o Judas que ia traí-lo. E Jesus já sabia que Judas Iscariotes já estava tramando alguma coisa com os doutores da lei. Imediatamente Judas se levanta e vai trazer, né, todos aqueles soldados dos romanos e dos sacerdotes que estavam doidos para pegar Jesus e vai beijá-lo, vai beijar a sua face para identificar quem era Jesus. E aí, nisso daí, Jesus termina, então, de anunciar isso, e ele sai dali e vai para o Horto das Oliveiras, né? E antes de sair, eles terminaram de comer, e antes dele sair para ir lá para o Horto das Oliveiras, ele fez um sermão belíssimo. Essa é a parte mais assim emocionante que eu acho. Eu vou falar algumas coisas do sermão rapidinho. Então, nesse momento, né, terminaram de comer, então Jesus promete um outro consolador. Nesse momento ele fala, mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Qual é esse consolador que Jesus anuncia? É a vinda do Espiritismo. A terceira revelação da lei de Deus, que vem explicar direitinho os ensinamentos de Jesus, traduzir e, naturalmente, acrescentar algumas coisas, porque na época de Jesus eles não tinham determinados conhecimentos para que hoje o Espiritismo nos esclarece, e naquela época não podia, porque a ciência teria que avançar ainda. Quer dizer, os conhecimentos de filosofia, de ciência, teriam que avançar ainda mais, para que tudo aquilo que Jesus falou, muitas daquelas coisas, pudessem ser melhor explicadas, o que aconteceu com a doutrina espírita. Então, ele anunciou, nesse término de ceia, a vinda de um outro consolador, que é o Espiritismo. E outra coisa que ele disse também, ele anuncia novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, ele ainda reitera essa situação do amor, porque o amor é a solução, a lei do amor é a solução para todas as coisas. E ainda ele diz uma coisa importantíssima: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente seguindo Jesus atingiremos o estágio de espíritos iluminados. Olha que coisa interessante isso aí. A gente pode ter um ídolo e querer seguir um ídolo. Por melhor que seja esse ídolo não é o caminho, a verdade e a vida. Eu não tenho que seguir pessoas, eu não tenho que seguir cristãos, porque os cristãos também estão em evolução. E eles podem ter muitos exemplos bons,
mudarem o seu comportamento, mas ainda tem pendências. Tem muita coisa para ser corrigida no seu espírito, que vem vindo de longa data. A sua essência espiritual ainda tem que ser mais burilada para chegar à perfeição. De modo que o caminho a ser seguido é Jesus. É por isso que os irmãos têm que conhecer os ensinamentos de Jesus e conhecer a doutrina que explica tudo o que ele explicou, o que ele trouxe para nós. Então, ele é o caminho. O que é que Jesus faria? O seu Anésio daqui, o seu Anésio Runho, ele sempre falava que quando uma pessoa, quando ele mesmo tinha alguma dúvida no seu comportamento, ele pensava em Jesus. Se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? E a partir desse conceito, ele começou. Então, ele tinha isso como lema na vida dele. Então, nós temos que conhecer, porque não adianta falar, conheço Jesus, vocês não sabem quem é Jesus, vocês não sabem quais são os sermões dele, não sabem quais as parábolas, não sabem quais as mensagens universais que ele trouxe. Eu tenho que conhecer. Por isso, os centros têm cursos, tem evangelização infantil, as crianças já começam de pequenininhas, conhecerem a vida de Jesus, os seus ensinamentos. Então, nós temos que conhecer o Evangelho de Jesus. E também ele fala nesse sermão o valor, a importância da prece, o valor da prece, né? E mostrou que a prece é como se a gente estivesse, por exemplo, ligando para o alto e passando uma mensagem, né? Então, quando eu oro, eu estou em sintonia com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. Então, nós temos que nos manter sempre em oração. E isso tem que ser ensinado para os nossos filhos, desde o berço. Porque a prece nos mantém ligados ao alto. Quando nós reencarnamos, fazemos escolhas. E, na época, nós somos orientados pelos bons espíritos, estamos livres do corpo, nós temos uma visão melhor das coisas, então a gente faz até escolhas importantes. Porque se nós cumprirmos essas escolhas aqui na Terra, o que acontece? A gente parte da Terra cumprindo com o dever que abraçamos mesmo antes de nascer. E se nós não estivermos em contato com o alto através da prece, desde pequenos, nós podemos usar mal o nosso livre-arbítrio. Porque o contato com Deus é importante, porque vamos tendo intuição das escolhas que nós fizemos no passado. E aí a gente vai cumprindo direitinho com as nossas obrigações, com o quadro de resgates que nós adotamos antes de vir para a Terra. Então, é importante a oração, já tem que orar, ensinar a criancinha de 3, 4 anos, já fazer o Pai Nosso. É até bonitinho, porque agora que eles vão dormir, o pai, a mãe, vai lá, conversa com a criança, fala de Jesus, lê uma historinha, tem tantos livros infantis que mostram a história de Jesus. Já vão educando seus filhos. Faça o evangelho no lar e traga as crianças, até que já está no berço. Que existe até evangelização para criancinhas de berço. Então, é preciso que já a religião, uma boa religião, não precisa ser o espiritismo, mas uma religião que ensine o Cristo, seus ensinamentos, é importante, porque a criança já vai tendo uma visão de mundo completamente diferente, vai saindo fora dos vícios, das más tendências. Encerrando, meus irmãos, aqui é que vem, né? Quando Jesus terminou, ele já sabia que ele ia ser preso. E ele se retirou para o Horto das Oliveiras, né? E foi para orar. E com ele foram alguns discípulos. E Jesus se afastou desses discípulos, mas disse para eles o seguinte: esta é a derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho.
Você saber que vai ser crucificado não é uma coisa legal. Não é? Olha que estado emocional, que psicológico aperfeiçoado a pessoa tem que ter para entender que ela vai ser crucificada. Jesus sabia. E ele foi para o Horto das Oliveiras, os discípulos ficaram para trás, alguns, não todos, e naquele momento chegou Judas com todos os soldados, aqueles que iam prender, beijou a face de Cristo, foi descoberto quem era, e ele, naturalmente, coitado, foi levado para ser crucificado. Mas quando Jesus, antes disso um pouco, que ele orou e vem encontrar com os discípulos, o que os discípulos estavam fazendo? Adivinha? Dormindo. Olha o que ele falou. Para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Para que eu tenha o apoio de Deus nessa difícil tarefa que eu tenho que executar ainda, que eu tenho que cumprir. E os discípulos dormindo. É ele mesmo que vai ser crucificado, é ele que vai passar por isso, não somos nós. Assim, nós também somos, às vezes, como esses discípulos. Criaturas distraídas, criaturas que dormem ao invés de estar lutando para que o bem vença na terra. E nós estamos aboletados no nosso sofá, tomando lá, comendo a nossa pipoca, entende? Passeando o nosso happy hour, E a humanidade, uma matando a outra aí. E o que nós estamos fazendo para evitar essa agressão? Evitar essa perversão, que é uma característica do mundo pós-moderno. Outra característica do mundo pós-moderno é a falta de responsabilidade. As pessoas vão no vai da valsa, não pensam lá na frente, nas consequências. E depois aí vem, Aí vem a perversão, a imoralidade é tomada como uma coisa moral. Essa é a característica, não sou eu que estou falando. São vários psicólogos que trabalham a pós-modernidade, como Durkheim, Bauman, a Jaffe, que era uma psicóloga alemã. Entende? Vários psicólogos estão notando as características do mundo moderno, a superficialidade, o gosto por coisas exteriores, coisas que não vamos levar desta vida. Nós temos que cultivar aqui na Terra valores que realmente vamos levar para o outro lado da vida. E aí Jesus, no derradeiro momento, ficou sozinho. Foi trair. Pedro negou 3 vezes. O Tomé, quando ele apareceu, não tinha acreditado, mostrou que não tinha acreditado no que ele havia falado. Porque ele falou tanto da imortalidade, mas o Tomé quis ver mesmo, quis pegar em Jesus para ver se ele estava vivo mesmo. Quer dizer, não acreditou, de certo, no que Jesus falou. Os outros discípulos dormiram. Os outros cortaram o cabelo, foram para os sítios, escaparam no derradeiro momento, porque eles tiveram medo de serem presos com Jesus. Quem ficou ali na cruz? João Evangelista e Maria, mãe de Jesus. Que depois João Evangelista continua também a obra de divulgação, e Maria começa a atender os pobres na casa dela, os desvalidos. Mas Jesus sabia que os discípulos iam fazer isso. Eles ainda tinham as suas fraquezas, Jesus compreendia. E depois ele reúne esses discípulos no dia de Pentecostes, E ali, então, houve a primeira sessão mediúnica, porque os discípulos começaram a aparecer línguas de fogo no ambiente, que são emanações do perispírito, dos espíritos que estavam ali, e eles começaram a falar outras línguas, ficaram mediunizados, que os estrangeiros lá de fora ficaram admirados. Como é que pessoas tão simples como esses discípulos, que são na maioria pescadores, estão falando a nossa língua? É o fenômeno da xenoglossia, da mediunidade. Então, Jesus, nessa hora, reuniu
para justamente nesse momento os discípulos se desenvolveram, digamos assim, mediunicamente, e aí eles começaram também a pregar e fazer curas, operar curas. Encerrando então, meus irmãos, o que representa a Páscoa? Jesus foi crucificado, digamos, seria aqui na sexta-feira, né, da Paixão, que é hoje, que eles chamam de sexta-feira da Paixão, e ele ressuscitou. Esse ressuscitar também a gente já explicou no começo, que ele não foi de corpo e alma para o céu, não é? Houve, as pessoas que ouviram foram fenômenos mediúnicos, que aconteceram principalmente a materialização. Mas que a Páscoa, todo mundo sabe que significa um renascimento, né? Uma vida nova, um surgimento de ideias novas. Então, embora a gente pense muito no chocolate e no coelhinho, que também o chocolate não é nada mal, né? A gente sabe disso, não é? Mas a gente tem que pensar que é um momento para a gente refletir no que a gente tem feito da vida. Se a gente perceber que a gente errou, se a gente se sente culpado de alguma coisa, a autoculpa é uma coisa muito ruim, atrapalha o nosso progresso. A gente pode começar a mudar o nosso modo de ser. Mas aqui vai o convite nessa preleção aqui que eu estou fazendo a todos vocês. Quem não conhece os ensinamentos de Jesus, comece a estudar. E siga o que ele mandou que a gente fizesse, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E como Chico Xavier, nós pensamos assim, o Chico Xavier disse assim, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, que isso pode ter acontecido conosco, mas nós podemos, a partir de hoje, começar agora a modificação interior, esse renascimento que simboliza a Páscoa, e fazer um novo fim da nossa vida. Sermos criaturas bem melhores do que somos. E que Jesus esteja com todos hoje e sempre.